Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, para a nossa aula de hoje, a gente segue ainda dentro de dilatação, sendo que a gente viu na aula passada as dilatações linear e superficial. Só para lembrar, dilatação acontece quando há uma mudança na temperatura de um corpo. Se as moléculas aumentam a temperatura, elas vibram mais intensamente e não conseguem ficar confinadas num espaço pequeno. Por isso elas aumentam o seu volume. Agora, se você resfria essas moléculas, elas vibram então com menos intensidade. Então, se elas vibram com menos intensidade, elas conseguem ser confinadas em um espaço bem menor. Depois pesquisa aí no YouTube, no Google, para ver o que acontece quando você joga nitrogênio líquido em uma bexiga de ar. Joga aí no Google para vocês acharem depois, que é bem interessante. Você resfria tanto aquela bexiga, aquele ar ali dentro, e você vai ver então o que acontece com ela. E o nosso objetivo hoje é justamente estudar o caso da bexiga, o caso do ar, porque hoje a gente estuda as dilatações volumétricas. E eu dividi em duas partes. Primeiro, em sólidos, que é o que a gente já estava tratando lá na nossa aula passada. Se eu tenho aqui um certo cubo que ocupa um volume V0, e aí por algum processo eu acabo aquecendo, e aí ele ocupa um volume maior no final. Essa variação de volume ΔV representada aqui vai ter uma fórmula com o mesmo formato do que a gente viu na aula passada. Lembra que era ΔL igual a L0 alfa delta teta? Depois foi ΔA igual a A0 vezes beta vezes delta teta. Aqui é a mesma coisa. A variação de volume depende de um volume inicial, V0, depende das características do material, que é o chamado coeficiente de dilatação, aqui no caso é o coeficiente de dilatação volumétrica, e da variação de temperatura, é claro, quanto maior a variação de temperatura, maior vai ser a variação do volume desse corpo. Então, galera, o coeficiente de dilatação volumétrica, da mesma forma que o coeficiente de dilatação superficial tinha uma relação com o alfa, aqui também vai ter. O gama, que é essa letrinha aqui, ó, que é basicamente um X com as perninhas de baixo conectadas. O gama, ele é 3 vezes o alfa, porque aqui nós estamos em 3 dimensões. Então o gama, ele é 3 vezes o alfa. Só que um cuidado gigantesco que a gente tem que tomar é quando a gente fala de dilatação em líquidos, porque o formato, a fórmula é a mesma. Se eu tenho aqui uma bacia com água ocupando um volume V0, e por algum processo de aquecimento ela ocupa agora um volume maior, ΔV representado aqui. O ΔV vai ser também ΔV V0 gama delta teta. Só que aqui, galera, não existe a noção de alfa para líquidos. Porque não tem como você fazer um líquido dilatar apenas seu comprimento, dilatar apenas a sua área, não dá. Um volume, um líquido sempre ocupa um volume. Então o ΔV, ele sempre vai estar acompanhado de um gama para líquidos. Não tem como o cara te fornecer o alfa da gasolina. Não dá, a gasolina é um líquido. Então a gasolina sempre vai ter o seu valor como sendo direto gama. Pode ser que o cara dê para você uma questão que fale de um cubo de ferro. E aí ele vai te dar o alfa do ferro. Aí beleza, ele vai te dar o coeficiente de dilatação linear do ferro. Ou então ele pode dizer apenas coeficiente de dilatação do ferro. Aí é o alfa. Se é um cubo, gama é 3 alfa. Para o ferro, para sólidos, mas existe o alfa dos líquidos? Não existe. Então, se o cara falar coeficiente de dilatação da água, já é o gama. Coeficiente de dilatação do petróleo, já é o gama. Coeficiente de dilatação volumétrica do etanol é o gama direto. Não tem o coeficiente de dilatação linear da gasolina, isso não existe. Coeficiente de dilatação linear de qualquer líquido não existe. Tudo bem? E por serem líquidos, é algo observável de que líquidos dilatam mais do que sólidos. E um exemplo que eu vivenciei é o exemplo de quando a gente está com um pouco mais de dinheiro, né, no dia do recebimento do salário, a gente vai lá e enche o tanque de gasolina do carro. Quando a gente enche o tanque de gasolina do carro e não roda muito, não anda muito com o carro logo depois, pode acontecer o que aconteceu comigo. Eu enchi o tanque do carro,
Coloquei aqui representado por esse recipiente preto com 10 litros e botei gasolina 10 litros também, enchi o tanque. Não são só 10 litros num tanque de gasolina, tá? É só um exemplo. Isso daqui, galera, está representando a situação que eu passei, onde eu enchi o tanque e parei o carro estacionado na rua. Fui dormir, acordei, vivi a minha manhã e no dia seguinte fui sair com o carro às 3 da tarde. Um sol desgraçado, um calor fortíssimo. E aí quando eu cheguei lá, eu reparei que tinha uma pocinha de gasolina do lado de fora. E aí eu pensei, caraca, e perdi um pouco de gasolina. Galera, sim, eu saí um pouco no prejuízo, mas nada tão absurdo. Mas para a gente entender o que aconteceu, por que saiu gasolina, a gente tem que reparar que, na verdade, a gasolina estava inicialmente com 10 litros. Quando foi aquecido o sistema aqui do recipiente com a gasolina aumentou o seu volume e o recipiente também. O recipiente eu coloquei aqui aumentando de 10 para 13. Então o recipiente continua comportando 13 litros de gasolina. Totalmente completo no final. Porém, galera, acabou saindo um pouco de gasolina. O mais desavisado que olha isso de fora pode pensar, caraca, e a gasolina aumentou em 2 litros o seu volume. Mas isso é a verdade? Não é. Isso é o que parece que saiu de gasolina, mas não saiu só isso. Se você reparar, a gasolina tinha 10 litros. Foi aquecida a gasolina e agora no final ela tem quantos litros? 13 dentro e 2 fora. 13 dentro com 2 fora, 13 mais 2, 15, olha só. Para o mesmo aquecimento, o tanque dilatou 3 litros. A gasolina dilatou 15. Desculpa, dilatou 5. Saiu de 10 e foi para 15. Dilatou 5. O tanque saiu de 10 e foi para 13, dilatou 3. A gasolina saiu de 10 e foi para 15, dilatando 5. Mas parece que saiu só 2. Para esse volume que saiu, a gente chama isso de variação de volume aparente, porque de fato é o que parece que saiu. Essa variação de volume aparente nada mais é do que a variação de volume do líquido, que é aquele que dilata mais, menos a variação de volume do recipiente. Pois bem, galera, para entender o que eu escrevi aqui, é só você pensar nos números. Quanto que parece que saiu? Parece que saiu só 2. Quanto foi a variação de volume do líquido? Foi de 10 para 15, então variou 5. E o recipiente variou quanto? De 10 para 13. Então foi 3. Legal. Então a variação de volume aparente é a variação de volume do líquido menos a variação de volume do recipiente. No caso, 2 é igual a 5 menos 3. Tudo bem? Uma observação aqui de algo que eu não me lembro de ser cobrado em nenhum vestibular da gente, né? Vestibular civil, para quem vai fazer militar pode aparecer sim, tá? Mas na nossa prova, fiquem tranquilos que muito dificilmente eu vou cobrar isso daqui. Se for ter isso daqui em alguma prova nossa, eu vou avisar a vocês. Mas isso daqui é que quando a gente coloca aqui ΔV sendo V0, gama, Δθ, a gente vai ter o V0 sendo igual para todo mundo. Todo mundo tem o mesmo volume inicial. O Δθ é o mesmo para todo mundo. Então esse volume aparente é como se fosse uma nova substância. Uma nova substância que vai ter um gama específico, que é o chamado gama aparente. E através da fórmula, com o mesmo formato, o gama aparente vai ser então o gama do líquido menos o gama do recipiente. Pois é, galera. Então, essa formulinha aqui pode aparecer, mas eu não acho que eu vá cobrar isso aqui de vocês, não. Mas é interessante vocês saberem, para a galera que vai fazer militar, e também caso alguém vai fazer prova da PUC ou FUVEST no futuro aí de vocês. Tá legal? E por fim, para finalizar a nossa aula, a gente tem a dilatação anômala da água. Graças à natureza, graças a Deus, graças a alguma entidade maravilhosa, a gente tem essa dilatação anômala da água. O que é essa dilatação anômala? O que é essa palavra anômala? Anômala está associada com anomalia. É algo que é anormal. Algo que não é comum, que não é o normal de ser esperado. Olha aqui. Aquecendo de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, a água aumentaria de volume. Naturalmente, né? Ela foi aquecida, aumenta o volume naturalmente. Mas,
Na verdade, ela contrai ocupando volume menor. Olha aí, gente, isso é um comportamento anômalo. A água deveria aumentar seu volume quando aquecida, mas especificamente nesse intervalo de 0 a 4 graus Celsius, ela na verdade é contraída. Ela diminui o volume quando aquecida. Olha só, por que isso acontece? Pois é, ninguém sabe. A gente só sabe que está associada a uma ligação intermolecular, que vocês ainda devem estudar na vida de vocês, que são as ligações intermoleculares de hidrogênio. A água faz ligação de hidrogênio, que é uma das mais intensas das ligações de hidrogênio, das ligações moleculares que existem. E quando está entre 0 e 4 graus Celsius, essas ligações ficam mais intensas conforme vai chegando perto do 4. E elas ficam mais intensas e as moléculas de água se grudam mais umas nas outras, ocupando então um volume menor. Mas por que isso acontece? Ninguém sabe. Por que isso é tão importante? Porque isso permite com que vida aconteça em lagos congelados. Imagina um lago congelado num lugar como o Canadá que chega a menos 30 graus Celsius. Se essa dilatação anômala não acontecesse, o lago ia congelar completamente. Mas o lago não congela completamente, permitindo com que haja vida no fundo do lago e haja apenas uma crosta de gelo na parte superior. Por que isso acontece? Porque de 0 a 4 graus Celsius o volume vai diminuindo. Se a gente lembrar que densidade é massa sobre volume, a massa de água não se altera, mas o volume, se altera sim. Se o volume está diminuindo até 4 graus Celsius, volume diminuindo, significa então que a densidade está aumentando. Pois é, galera. A densidade da água a 4 graus Celsius é a maior que tem. E isso é muito bom, porque conforme o inverno vem chegando, a temperatura da água vai diminuindo, até que quando chega em 4 graus Celsius, ela está densa pra caramba. E aí ela vai para o fundo do lago. Vai para o fundo do lago e a parte mais de cima vai ficando com água a temperatura de 1, 2 logo embaixo, 3 logo embaixo e 4 lá no fundo do lago. E a parte mais superior de todas está com água a zero, que começa a interagir com o ambiente externo até que ela congela. Uma vez congelada e criada essa crosta de gelo, lá no fundão eu tenho água a 4 graus Celsius. Água líquida. Água que para os peixes, para as algas, para as bactérias, para tudo que tem ali naquele habitat, é maravilhoso. Água líquida é o que eu preciso. Se essa água congelasse, isso seria um problema e a vida naquele lago morreria. Mas com essa dilatação anômala da água, o lago fica líquido na parte de baixo e apenas gelo na parte de cima. E ter gelo na parte de cima é muito bom, porque o gelo funciona como um isolante térmico, dificultando ainda mais a troca de calor entre a água que está dentro do lago e a parte externa, que pode estar a menos 20, menos 30 graus Celsius, enfim, algo que congelaria qualquer água, mas esse sistema perfeitamente desenvolvido pela mãe natureza faz com que a gente tenha vida ainda em lagos, por exemplo, no Canadá, na Groenlândia, na Dinamarca e etc. Show de bola? Então, não nós aqui nos trópicos, mas nós humanos, devemos muita dilatação anômala da água para poder ter vida em vários lugares do nosso planeta. Tudo bem? Então, a gente se vê na próxima aula. Abraço!